certamente ter essa responsabilidade de concretizar isso nas suas escolas. E logo vocês colocaram algo muito importante a Educando, que é a avaliação. Não é a coisa assim, ó, toma isso, pronto. Não, vai ser um processo acompanhado, né, avaliado, seja quanto à participação dos alunos, o engajamento da direção da escola, dos coordenadores de curso e dos professores. É algo que é fundamental, esse processo coletivo de responsabilizações diferenciadas, claro. E se isso tudo correr bem, como esperamos, né, nós estaremos muito em breve aí conversando com a Educando, claro que são eles que decidem quanto à ampliação desse programa, que pode ser um ponto de partida para a melhoria da qualidade do ensino médio paulista como um todo, né? É um programa que não é restrito ao ensino médio técnico e profissional. Em toda essa discussão aí de revogação da Lei 13.415, que implantou os itinerários dentro do ensino médio, esse programa vem ao encontro da consolidação, né, desse modelo interdisciplinar de ensino médio. Há uma resistência a sair da caixinha das disciplinas, né, apesar de todas as disciplinas estarem compondo áreas de conhecimento, mas lá na ponta, na escola, continua, muitas vezes, na maioria das vezes, cada professor, né, com a sua disciplina, desenvolvendo o seu trabalho. Esse projeto é um apoio à interdisciplinaridade e, consequentemente, vai ajudar na implantação dos itinerários por área de conhecimento. Eu acho um atraso muito grande e está se discutindo agora a volta, né, do processo antigo de se trabalhar cada professor solitariamente por disciplina. Eu agradeço muito, muito, em nome do Paulo Souza, aí do Canto do Brasil, por essa parceria conosco e também as empresas que estão colaborando, né, a convite da Educando, para a implantação desse projeto. É isso, sucesso a todos. Obrigado, professor Almério. Professora Lucília? Boa tarde, a todos que estão aqui conosco hoje. Obrigado, professor Almério, por introduzir a sua fala, que, na verdade, falou tudo aquilo que a gente tem discutido há tanto tempo, inclusive com a própria Educando, que tem sido aí uma parceira de discussões, né? Agora vamos fazer uma parceria de ações. Então, a gente está bem contente com essa parceria, a gente tem desenhado e sonhado isso há algum tempo, a gente está trabalhando em duas searas, né, Leonardo? Tem esse trabalho aqui com o ensino médio, e eu acho que a gente não poderia estar mais contente de pensar que, além de toda a formação que vocês têm, toda a capacidade de apoiar os nossos professores, as nossas escolas, também tem esse apoio das empresas com a doação dos equipamentos, né, dos laboratórios. Então, eu queria até dizer que todo mundo que está aqui teve o privilégio de ser escolhido, né? Escolhido pelas empresas. Então, essa escolha nem partiu da Educando e nem do próprio Centro Paula Souza. As empresas entenderam como potentes articuladores para esse projeto. Então, vocês foram escolhidos pelo mercado, né? Por quem está ali empregando, por quem está entendendo que o Centro Paula Souza é um bom braço de formação, né? E eu acredito que a gente também é um bom braço de formação, porque já há muitos e muitos anos a gente trabalha com metodologia de projeto, a gente trabalha com educação STEM e trabalha da forma como vocês, diretores e professores, coordenadores, fazem muito bem, com muita criatividade, com muito empenho para fazer uma educação de qualidade para os nossos alunos. A gente sabe que isso é um mérito da escola, cada escola é muito valente nesse trabalho, né? E receber agora um apoio para fazer ainda melhor o que vocês já fazem, eu acho que a gente tem uma expectativa muito alta, né? Quem está aqui, a gente já, muitos diretores que a gente convive em tantos projetos, em tantas frentes, a gente sabe do empenho e da vontade que vocês têm de executar o melhor trabalho possível para a gente formar
pessoas com a maior qualidade. Então, a gente hoje está tendo um apoio muito importante, muito interessante, e que a gente agradece muito, né? Acho que essa visão da empresa sobre as nossas escolas é uma visão muito feliz, né? Uma visão de que nós aqui na Administração Central compartilhamos, a gente sabe o quanto vocês se empenham, né? A gente tem um carinho muito grande por todas as nossas escolas, porque a gente sabe o esforço que vocês fazem para fazer essa educação de qualidade que a gente entrega, né, para os nossos alunos. Então, hoje é um dia feliz, porque é o dia que a gente ganha presente, é Natal antecipado, né? Então, a gente queria também agradecer muito a Educando por nunca esquecer, né? Todas as vezes que tem alguma novidade, algum aporte que eles recebem, alguma parceria nova, eles sempre colocam o Centro Paula Souza no coração para trazer para nós as novidades. Então, a gente sabe que esse é um empenho também da Educando e por isso a gente agradece muito. E eu queria recomendar muito a nossa gratidão às empresas que estão envolvidas nesse projeto. Obrigado, Leonardo. Obrigado por essa parceria. Obrigado, professora Lucília. Professora Sabrina. Bom, boa tarde a todos. É um prazer poder compartilhar esse momento aqui com todos. Eu acho que o professor Almério e a professora Lucília realmente já trouxeram aí um cenário bem interessante daquilo que está sendo proposto e vai ser executado daqui em diante. Eu acho que essa ação, ela consolida algo que a gente há anos, né, vem buscando e vem tentando melhorar aí nos nossos cursos, trazendo a questão das ciências, principalmente, para a sala de aula de uma forma mais efetiva, tirando os medos dos alunos, né? E mostrando um olhar, e tendo um olhar que é muito mais voltado para o que a gente tem fora do Brasil, né? Então, a gente vê países desenvolvidos, onde a tecnologia, as ciências, os estudos, a matemática, elas fazem parte do cotidiano desses alunos e que, portanto, a gente precisa integrar de forma mais consolidada nos nossos cursos e nas nossas ações. Então, eu acho que aquelas escolas que estão aqui envolvidas, né, eu parabenizo aí e sinto, de fato, uma certa inveja de não estar mais numa escola e poder participar ativamente aí desse processo, tá? É isso. Um bom trabalho a todos. Obrigado, professora Sabrina. Bom, Leonardo, Marisa, agora com vocês, fiquem à vontade. Pessoal da Educando, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Marisa César, sou a diretora da Educando Brasil. É um prazer estar aqui. Já tive a oportunidade de estar com a professora Lucília, com o professor Homério. Obrigada pelas palavras, Sabrina, a professora Arthur. Como o professor Homério falou, para a gente é muito gratificante e o Centro Paula Souza tem uma grande representatividade, não só para a Educando, mas acredito que na educação do Estado de São Paulo, e nós sabemos do quanto é difícil e desafiador para a gente poder melhorar a qualidade de ensino dos nossos estudantes. E quando nós falamos de trabalhar nessa questão do programa dedicado à parte do STEM, né, pensando aí nas ciências da natureza, na matemática, e quando falamos do ensino médio, né, entrando aí em todas as competências da engenharia, da parte física, química, biologia, a gente entende que a gente pode sim compartilhar e contribuir. Independente das escolas que estão aqui, é sim um sonho nosso, inclusive conversei com a professora Lucília em outra reunião, que nós vamos fazer sim, o máximo que nós pudermos para a gente conseguir cobrir todas as escolas do Centro Paula Souza. Obviamente que a gente não vai conseguir fazer isso em um ano, mas só para vocês saberem, já está aqui, já tenho projetos onde Leonardo e eu, nós estamos sim direcionando a empresa para que ela invista nas escolas de vocês. Então, eu acho que isso não é somente um início de mais uma parceria, mas uma parceria contínua onde a gente pode sim dar andamento e ser um crescimento
constante. Obviamente que todo piloto, sempre nós vamos ter ajustes, mas acredito e garanto para vocês, em nome da Educando, que nós conseguimos fazer uma entrega que vocês vão gostar bastante, e eu espero, viu, professora Lucília, professora Almério, que as escolas que não foram contempladas queiram muito estar conosco. A vocês que são os diretores das escolas que estão aqui conosco, o nosso muito obrigada por terem aceito esse desafio e por aceitarem que a gente entre na escola de vocês com esse conteúdo para complementar o nível de conhecimento dos professores. E a gente sabe que o engajamento deles se faz muito com o direcionamento de vocês, né? Que quando vocês se comprometem, vocês trazem os professores, eles se engajam muito mais do que quando a gente não tem uma diretoria envolvida. Então, o nosso muito obrigado. O Leonardo é o nosso Leonardo Michelon, ele é o nosso gestor do programa. Primeiro, eu também queria agradecer, Léo, por todo o comprometimento aí que você tem dado aí nessa dedicação para que a gente possa ingressar nesse trabalho, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito efetivo. Sempre estamos abertos para qualquer feedback, para qualquer constatação que vocês acreditam que pode contribuir, obviamente, para o nosso trabalho, para que a gente fique cada vez melhor. Então, eu vou pedir para o Léo, para ele apresentar rapidamente para vocês. Eu poderia fazer isso, mas eu vou pedir para ele, porque ele, melhor do que ninguém, traz aí com uma... antecipar que eu vou precisar sair 15 minutos antes, às 13h15, peço desculpas, mas eu fico à disposição, professora Lucília, professora Almério, professora Arthur, vocês têm o meu contato, bem como o do Léo, o professor Saito também, todos têm o nosso contato. E queria agradecer também em especial ao professor Saito, porque ele tem sido, assim, muito importante aí na nossa jornada, sempre que a gente não sabe para onde a gente correr, a gente vai lá no professor Saito, fala, professor Saito, e agora? Vamos para a direita ou para a esquerda? Quem a gente contata? Então, ele tem ajudado bastante a gente nessa movimentação. Como a professora Lucília falou, a gente também está muito feliz da gente estar iniciando agora em breve o outro trabalho que temos aí com a ajuda da Schneider, e esses que vocês estão participando conosco, as nossas empresas parceiras são a Lenovo e a Bloomberg. Mais uma vez, muito obrigada a vocês, e Leonardo, deixo para você agora. Muito obrigado, Marisa, pela gentileza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Almério, Lucília, Arthur, Saito. Boa tarde a todos vocês, diretores, diretoras, gestoras e gestores dessas ETECs que estão participando conosco. Como muito já bem comentado pelo pessoal anteriormente, a gente sim trabalha com metodologia ativa, a gente sim trabalha com pensamento científico, a gente sim trabalha com ciências e matemática, então a gente está falando aqui de uma coisa muito focada no que normalmente se pensa como hard skills, mas a gente gostaria de trazer para vocês que o STEM Brasil, além dessas práticas que envolvem ciências e matemática, explicitamente, a gente também trabalha com o que chamamos de soft skills, que são as habilidades necessárias para que os nossos alunos consigam ingressar em carreiras cientificamente ativas na área da engenharia, tá? O que chamamos aqui também de habilidades do século XXI. Sei também que vocês trabalham com itinerários formativos, trabalham com a BNCC, e nesse programa que a gente vai começar juntos agora, e com a ajuda de vocês, tudo o que a gente estiver falando aqui vai estar relacionado com a Base Nacional Curricular Comum, tá? Para os professores de núcleo comum de vocês, matemática, química, física e biologia. Mas isso não quer dizer que o nosso professor lá do ensino técnico também não vai poder assistir às nossas videoaulas online, tá bom? A gente já sabe que vocês já utilizam de ferramentas STEM dentro das escolas de vocês, e o que a gente traz aqui são só alguns recursos adicionais para enriquecer o trabalho de vocês, tá bom? E é isso que a gente vai tentar fazer aqui juntos. Eu vou compartilhar minha tela e vocês só me deem um ok se vocês estão conseguindo visualizar.
Tá, já vi aqui que o professor Marcelo falou que está tudo certo. Tá bom. Então, como a Marisa muito bem comentou, há um tempo atrás a gente já estava conversando com o Centro Paula Souza para que a gente pudesse trabalhar com a Schneider como uma de nossas parceiras, e aí nossa diretora Marisa conversou comigo e disse assim: Léo, eu tive uma ideia, por que será que a gente não leva a Bloomberg e a Lenovo para trabalhar junto também com o Centro Paula Souza, em paralelo com a empresa da Schneider, num programa totalmente diferente que envolve o ensino médio? Porque quando a gente pensa em ETEC, a gente está pensando em ensino técnico. Mas por que será que a gente não trabalha também com os alunos e os professores do núcleo comum? Então, a gente tentou remodelar um pouco o nosso programa, o programa STEM Brasil, para trabalhar especificamente com os seus professores de matemática, química, física e biologia. Então, para quem não nos conhece, a Educando, ela é uma associação sem fins lucrativos, é uma organização internacional que ela vem atuando desde 2002 com um propósito, que é o de transformar e melhorar a qualidade de vida dos alunos no México, no Brasil e na América Latina por meio da educação. Então, hoje a gente trabalha com projetos no México e também trabalha com projetos aqui no Brasil. E como que funciona? A gente precisa de 3 pontos principais. Uma parceria privada, que nesse caso aqui, juntamente com vocês, está representado pela Bloomberg e pela Lenovo. A gente tem uma parceria com o Centro Paula Souza, tá? E com a gente. Então, tendo essas 3 coisas, a gente consegue entrar dentro das escolas de vocês e, obviamente, que a gente precisa também do aval de vocês para podermos trabalhar juntos. Então, basicamente, a gente trabalha com projetos no México e no Brasil. No México, a gente tem um projeto chamado Listo e um projeto chamado Sistema Educando. Um é focado na área de treinamento de gestores escolares e o outro, ele é o STEM Brasil, que se internacionalizou e virou Sistema Educando. Só não tem o nome de STEM México por uma questão de uso do direito das palavras. Então, o STEM, do acrônimo, para quem não conhece, STEM, significa Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, especificamente aqui, não sei se a Marisa tem algum comentário ou posso continuar assim? Tá, obrigado, Marisa. Então, aqui esse programa STEM Brasil, o que a gente faz? A gente prepara e dá suporte para professores de escolas públicas aqui no país. Em quais níveis de ensino? O ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e também o ensino médio e ensino médio técnico. Tá? Por que, que a gente fala que prepara e dá suporte? Porque a gente não dá um curso específico que vai dar uma formação para os seus professores. A gente já sabe que vocês têm doutorado, que vocês têm mestrado, que muitos dos professores de vocês têm uma pós-graduação. Então, da nossa parte, a gente contribui com um suporte dentro da carreira de vocês. E a nossa missão é justamente melhorar padrões de ensino para que os alunos possam competir em carreiras que sejam economicamente críticas nas áreas de engenharia, ou seja, nas áreas STEM. Mas isso não quer dizer que o nosso aluno não possa, por exemplo, fora de uma escola técnica ou dentro também de uma escola técnica, seguir uma carreira na área da medicina, seguir uma carreira na área de advocacia, por exemplo. Tá? Então, o que acontece dentro das formações STEM Brasil? Os nossos professores, eles são capacitados para desenvolverem habilidades nos alunos de forma colaborativa, baseado no quê? Em metodologia ativa, em pensamento científico e em resolução de problema. Então, tudo que a gente faz dentro da sala de aula é para tentar resolver um problema real do cotidiano desse aluno ou do entorno dele, baseado em atividades práticas experimentais. Então, como eu comentei, o objetivo do STEM Brasil aqui é oferecer uma formação complementar para os nossos professores parceiros, baseado em aprendizagem ativa, para quê? Para que a gente possa juntos melhorar resultados de aprendizagem, trabalhar com essas soft skills, que a gente chama aqui de habilidades socioemocionais integradas, ou habilidades do mundo do trabalho, ou habilidades do século XXI, tá bom? Só para ter um panorama geral aqui do STEM Brasil, a gente já trabalhou nos últimos 20 anos, mais ou menos, com mais de 13 mil professores, tá, aqui no país. Já impactamos, com a ajuda de vocês, gestores, gestoras, e os nossos professores e professoras, mais de 800 mil estudantes.
Trabalhamos em mais de 1.600 escolas, vocês são mais 15 escolas que a gente vai colocar aqui nesse número, tá? E já trabalhamos em 23 estados aqui do país. Hoje, atualmente, a gente trabalha em 7 estados brasileiros. Em relação às atividades práticas do STEM Brasil, nós temos modelos que são modelos híbridos, que são os presenciais e os online, e também temos o modelo estritamente online. Já como o professor Almério muito bem comentou no começo dessa reunião, isso é um projeto piloto de trabalho. Então a gente pensou, como a gente poderia fazer um piloto para testar e para ver se vocês iriam gostar do nosso trabalho e se a gente ia poder trabalhar nas demais escolas. Então a gente resolveu fazer um programa 100% online para as escolas de vocês. Então aqui tem um panorama geral das nossas atividades práticas. Lá no Ensino Fundamental 1, a gente trabalha com professor e aluno, 80 atividades práticas, roteiros de atividades práticas para professores e para alunos. No Ensino Fundamental 2, a gente tem mais 80 roteiros e para o ensino médio são 144 roteiros de atividades práticas. Roteiros de experimento, como um PPT de laboratório, pronto para o professor poder utilizar, imprimir e trabalhar juntamente com os alunos. Aliado a todos esses roteiros, a gente tem as habilidades do século XXI. No ensino médio tradicional, núcleo comum, a gente divide aí essas 144 atividades práticas, que é o caso de vocês, em matemática, química, física e biologia, e fica aí 36 atividades práticas por disciplina. Tá bom? Dessas 36 atividades práticas, a gente tem níveis de dificuldade dentro de cada disciplina, para que às vezes um professor que tenha uma melhor experiência, por exemplo, na área de robótica, possa trabalhar determinada atividade, enquanto que outro professor possa trabalhar outra prática. Aqui é só um panorama geral do que é uma formação presencial do STEM Brasil, mas a gente trouxe, por mais que o nosso programa juntos, dessa vez vai ser 100% online, a gente trouxe essa imagem para que vocês consigam dar uma olhada em alguns experimentos práticos que a gente realiza. Isso daqui é ensino fundamental 1, então os materiais são muito simples, tá? Que são trabalhados, e quando a gente vai para esses slides, a gente já vai evoluir aqui para nível de Fundamental 2 ensino médio, onde a gente vê que a gente está usando já equipamentos focados na área de laboratório, tá? Então tem também diferença pedagógica. Aqui a gente só não tem a fotinha da carinha dos professores por uma questão de direito de uso de imagem. Nessas aqui, na anterior, a gente tinha. Aqui é um exemplo de uma formação online do STEM Brasil. Então, tudo que a gente faz de forma prática, a gente faz de forma online também, executamos o experimento prático. É como se fosse uma formação presencial, só que de forma online com os nossos formadores, né, os nossos professores aqui, nossos treinadores do STEM Brasil. E esse daqui é um exemplo de um print screen de uma aula online, onde a gente tem um dos nossos formadores aqui trabalhando numa atividade chamada girassol eletrônico, que ela é uma atividade onde, por meio de um microcontrolador, aqui seria o Arduino Mini, ele consegue construir um girassol eletrônico que se move conforme a rotação da Terra, tá bom? Isso daqui também serve para a gente utilizar e trabalhar a programação base com os nossos alunos, tá? Aí vocês podem perguntar assim, nossa, Marisa, Leonardo, vocês acabaram de falar que a gente vai receber 144 roteiros de atividades práticas para a gente trabalhar com os nossos alunos. Só que talvez dentro da minha escola eu não tenha um laboratório equipado. Eu sei que nas escolas técnicas a gente tem laboratórios específicos para os cursos técnicos de vocês, mas de forma em relação ao núcleo comum, ciência e matemática, às vezes pode faltar algum experimento, algum material para vocês trabalharem. Para todos os roteiros e atividades práticas do STEM Brasil, independentemente do nível de ensino, a gente envia o que a gente chama de kit de material pedagógico de laboratório do STEM Brasil. E esse kit de material, ele não é um kit comprado de uma outra empresa, por exemplo. Ele é um kit que foi desenvolvido especificamente por nós, focado em cada uma dos roteiros práticos que a gente trabalha com vocês durante as formações online, tá bom? Então aqui você vai receber o que a gente chama de materiais consumíveis e de fácil reposição, que são coisas que você poderia encontrar, por exemplo, na cozinha da sua casa ou talvez até dentro da escola. E aqui eu te dou como exemplo funil, óleo de cozinha, detergente, coisas assim. Então,
Se você, por exemplo, lê uma atividade prática do STEM Brasil que vai estar utilizando óleo de cozinha, a gente vai enviar 1 litro de óleo de cozinha para a escola de vocês. Tudo que tem lá, a gente envia nos materiais. E também a gente tem a parte de materiais permanentes, que são as vidrarias para laboratório, Becker, tubo de ensaio, proveta, pipeta, também alguns reagentes químicos base que a gente utiliza nas nossas atividades, e também um kit de robótica prontinho com sensores. E aqui o microcontrolador que a gente usa é o Arduino Uno. Outro detalhe interessante que também oferecemos aqui como ferramenta é a comunidade de aprendizado virtual, a CAV, CAV. A comunidade de aprendizado virtual, na verdade, ela é um site e uma rede de compartilhamento de informações entre os professores que já participaram do STEM Brasil. Ela é dividida também por nível de ensino, o Fundo 1, o Fundo 2 e o ensino médio. Tá? Então, os professores de vocês e vocês são convidados a acessar essa plataforma e vocês podem conversar com qualquer professor que já participou do STEM Brasil no país todo. Tá? Então, você pode trocar práticas pedagógicas com ele dessa forma. Então, por isso que a gente chama essa CAV, essa comunidade de aprendizado virtual, de uma rede profissional de apoio mútuo entre os professores e de compartilhamento de conhecimento. Aqui é a cara inicial da comunidade de aprendizado virtual, quando você acessa esse site, tá? E aqui ela é como se fosse uma rede social, como um Facebook, um Instagram, de ciências. Então, cada uma dessas imagens que você está vendo aqui na tela é uma postagem de um professor ou professora que realizou uma atividade prática do STEM Brasil ou variações delas dentro das escolas com os seus alunos. E aqui eu posso comentar aquela postagem, posso curtir. Você vai ver que tem uns botõezinhos vermelhinhos que aparecem aqui. Então, isso é um coraçãozinho quando eu vou lá e curto. Posso entrar no perfil desse professor e falar, nossa, que bacana, você construiu o girassol eletrônico que eu comentei anteriormente aqui na apresentação com os seus alunos. Como que você fez? Como que foi para trabalhar isso com 50 alunos, com 30 alunos, com 20 alunos? Tá? É isso. E de forma geral, os nossos números aqui da comunidade de aprendizado virtual são, a gente tem acessando e cadastrados mais de 12 mil professores, já tivemos mais de 14 mil publicações de projetos práticos realizados por esses professores dentro das escolas, mais de 77 mil acessos. E o site é stembrasil.org/cave. Mas a gente vai enviar tudo isso depois para vocês também. E aí, eu finalizo a apresentação para mostrar o que é o STEM Brasil para vocês e entro para a parte do cronograma. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? É um programa 100% online que começa agora em junho. Tá? Então, eu vou passar com vocês rapidinho o cronograma. De fevereiro até maio, eu até coloquei aqui poucos meses, né? Porque essa discussão, na verdade, ela já vem de algum tempo para a gente conseguir esse projeto junto com vocês. Mas de fevereiro a maio, a gente fez as reuniões aí com o Centro Paula Souza e para definir as nossas ações. E temos essa reunião hoje de introdução. E de junho até dezembro desse ano, a gente oferece para vocês e os professores de vocês o que a gente chama aí de sessões de treinamento online lá na comunidade de aprendizado virtual, lá na CAV. Aqui são 144 horas, mas elas estão divididas nas 4 disciplinas, então são 36 horas por disciplina. Tá? O professor de biologia vê 36 horas, o de matemática 36, o de física 36 e assim por diante. Mas se o professor de física quiser ver as aulas de matemática, as aulas de química, as aulas de biologia, ele pode acessar também, não tem problema nenhum. Toda vez que o professor acessa essa atividade, é como uma aula EAD, ele tem a confirmação da presença automática nessa aula e depois que ele conclui esse curso, ele tem gerado automaticamente e com código de verificação uma declaração, um certificado de participação nesse curso de STEM. Que aí o professor pode utilizar isso para a carreira, pode utilizar isso no próprio currículo acadêmico, enfim. À medida que a gente vai passando para vocês essas atividades online para os professores assistirem, essas videoaulas, são videoaulas de em torno de 30 minutos, mas como o professor vai parando para assistir, às vezes vai montando experimento, a gente, quando certifica em 1 hora, porque depende do tempo de aprendizado de cada professor, tá? Isso por atividade. Então, antes da gente iniciar
ou quando estamos iniciando essas aulas, a gente faz o que o professor Almério também comentou no começo sobre avaliações, a gente chama isso de questionário de diagnóstico inicial online. Então, a gente envia um Google Forms para os gestores das escolas, a coordenação pedagógica, os professores que participam do nosso programa Matemática, Química, Física e Biologia e para uma quantidade de alunos pré-selecionada, tá? É muito rápido o preenchimento desse questionário, a gente faz isso no começo do curso, então vocês vão começar a receber isso agora no mês de junho, tá? É assim com as informações para preenchimento. E no final do ano, a gente refaz esse questionário e chama ele de questionário diagnóstico final, onde a gente consegue aí fazer uma ponte entre o antes do STEM Brasil e depois do STEM Brasil e nossas ações em conjunto, tá? É isso que a gente chama de avaliação. O questionário do gestor, ele demora um pouquinho mais para ser feito. Porque tem que buscar alguns dados. O questionário do professor e do aluno é mais rapidinho, tá bom? E aí a gente envia os kits de materiais para vocês. Aqui a data ficou que estamos comprando os kits agora, e entregamos os kits aí até o final do mês de julho, porque a gente sabe que vocês têm só não tem recesso na primeira e na última semana de julho, né? Então, esse kit vai estar chegando aí para as escolas de vocês. São caixas com todos esses materiais que eu comentei anteriormente. E aí, a gente disponibiliza também o que a gente chama de suporte online individual para cada professor. O que é isso? O professor ficou com dúvida em como acessar a nossa comunidade. Ele pode entrar em contato conosco via WhatsApp, via telefone ou via chamada de vídeo e a gente dá esse suporte técnico. O professor ficou com dúvida em como executar alguma atividade prática. Ele entra em contato conosco e a nossa equipe aqui faz esse atendimento para ele. O professor tem uma outra ideia de um outro projeto que não foi executado em uma das formações online do STEM Brasil. Por exemplo, eu tenho uma horta na escola e eu quero automatizar ela com Arduino. Posso perguntar aqui para a equipe do STEM Brasil? Por favor, peça para os seus professores perguntarem para a gente. Se a gente souber responder, vai ser de bom grado e a gente está aqui para ajudar vocês. Então, basicamente esse é o nosso cronograma e a gente aproveita para convidá-los para que em novembro vocês participem do que a gente chama de Feira de Ciências Online do STEM Brasil. Essa Feira de Ciências está na 3ª edição já e ela é aberta a qualquer escola do país, não são escolas que são parceiras do STEM Brasil. É uma feira de projetos para ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e ensino técnico. E aí você tem várias categorias para fazer o preenchimento. Só para vocês terem uma noção em relação à questão de dados, em 2021 foi nossa primeira edição, a gente teve 85 projetos e uma categoria de votação do público que chegou a 100 mil votos do público nesses projetos. Em 2022, no ano passado, foi nossa 2ª edição, a gente conseguiu 250 projetos aprovados e analisados por júri para essa feira, e a votação do público chegou a mais de 6 milhões de votos nos projetos. Então, a gente convida vocês a participar conosco aqui. Então, o total desse programa seria de 180 horas. Essas aqui são as ETECs, que o professor Luiz Saito, professor Arthur, professora Lucília e professor Almério nos respaldaram e que os nossos parceiros escolheram, aqui a Lenovo e a Bloomberg, e os locais. E, por fim, a gente finaliza a nossa apresentação e vocês fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, alguma dúvida ou se quiserem que eu volte em algum dos slides. Muito obrigado. Leonardo, Marisa, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela explicação, pelas informações. E agora a gente abre um pouquinho aí para que os participantes possam levantar as dúvidas, os questionamentos a respeito do processo, do projeto e tudo mais. Óbvio que nós temos uma lição de casa, né, que vem na sequência, que é levar essa discussão para dentro da escola, e aí tanto o professor Saito quanto eu vamos entrar em contato com as escolas para dar andamento nesse processo aqui de forma interna, tá? Mas nesse momento aqui, se alguém quiser fazer alguma observação, por favor, absolutamente à vontade, pode abrir o microfone e fique aí à vontade, tá bom? Arthur, posso fazer uma pergunta? Por gentileza, à vontade. Tudo bem, gente? Boa tarde a todas e todos. Obrigado a todos vocês. Só uma dúvida que a gente tem, que eu estava pensando enquanto eu ouvia o Leonardo falando sobre os cursos, né, Leonardo? A minha dúvida eu estou imaginando aqui, né?
nós teremos, ou não, né, um tempo específico para esses cursos, porque pensando aqui até no grupo de professores e professoras que nós temos aqui, e as demandas que eles têm, acúmulos e etc., a gente vai fazer, claro, quem for acompanhar este curso, um cronograma junto com eles para poder fazer o curso com uma qualidade significativa aí, né? E a ideia é ter aproximadamente essa ideia aí de um cronograma mesmo, de tal data até tal data, ou pode ser de um outro momento, enfim, para a gente poder, né, trazer pensar em outras coisas aqui na organização da ETEC. Por favor, obrigado. Você quer dizer, Marcelo, qual é o período que será desenvolvido às 36 horas para cada disciplina, é isso? Isso, professor Amério. Tá, obrigado, professor Marcelo, pela pergunta. Então, o cronograma que temos aqui é de junho até dezembro. Então, teremos aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, vamos arredondar aqui 7 meses, mais ou menos, ou vou colocar 6 meses para facilitar. Então, seriam 36 horas, dividido por 6 meses, são 6 horas por mês, mais ou menos 1 hora, 2 horas por semana para os professores assistirem. Isso porque a gente está considerando 36 horas por disciplina. Obviamente que um professor que queira assistir uma outra disciplina vai aumentar isso. Só que veja, aqui a gente certifica o professor pelas 36 horas realizadas, correto? Só que as videoaulas, elas têm um prazo mais curto de aulas, porque a gente considera que o professor tem um tempo de preparação. Então, seria metade desse tempo para ele poder assistir toda essa videoaula. E, obviamente, que ele não precisa executar todas as atividades. Quando você assiste 80% das horas, você já gera a sua declaração. Então, basicamente, aí 6 meses para o professor poder assistir as 36 horas, né? Vamos chamar assim. Obrigado, Leonardo. Era mais ou menos isso daí que a gente já tem um mapeamento aqui do grupo, né? Com certeza eles iam questionar essa parte aí. E valeu, obrigado. Obrigado você. Obrigado, Leonardo. Marcelo, eu tenho uma perguntinha da professora Paula no chat. Ela diz assim, olha, então os nossos professores de Química, Física, Biologia e Matemática terão de fazer as 180 horas? Não. Me permita... Isso, por favor, Leonardo. A 180 horas, elas envolvem todas as nossas ações do STEM Brasil, inclusive as nossas aqui, tá? Então, assim, a gente oferece 24 horas de suporte online, por exemplo. Então, isso está incluso dentro das 180 horas. Como eu já comentei aqui com o professor Marcelo, o que os professores precisam fazer são 36 horas focadas em cada disciplina. Só que porque são 36 atividades práticas, roteiros de atividades que eles vão ver nas videoaulas. Só que as videoaulas são em torno de 30 minutos. Então, a gente vai ter um tempo reduzido aí para mais ou menos 16 horas. Então, isso dá 6 meses mais ou menos para os professores fazerem. Obviamente que se o seu professor de biologia quiser assistir as de química, quiser assistir as de física, quiser assistir de matemática, daí ele vai despender mais horas para poder assistir. Mas o base que a gente oferece, exclusivo para cada disciplina, são as 36. Não são 180, não. 180 é o programa completo. Tá bom? Não obrigado, sei se eu Leonardo. respondi, professora Paula. Ok, obrigado. Ela escreveu aqui. Joia. Fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Esse é o momento. Podem fazer qualquer pergunta. Leonardo. Se eu puder responder, eu passo para a Marisa aqui e fica tudo certo. Leonardo. Está me escutando? Estou escutando, sim. Boa tarde, Renato de Hortolândia, tudo bom? Oi, Você Renato. falou que por cada matéria, cada componente aí, química, física, biologia, são 36 atividades, né? Se eu pensar no calendário letivo, eu tenho 20 semanas de aula, com cada aula uma atividade, eu não consigo desenvolver as 36. O professor tem que desenvolver as 36 atividades com os alunos, ele vai separar algumas atividades para desenvolver. Exatamente, exatamente. O que acontece? Cada aula do STEM Brasil, cada aula delas, ela envolve uma atividade prática experimental, ok? O professor tem disponível para ele assistir como curso, como videoaula, 36, né? Tudo bem até aqui. Eu entendo que você tem 20 semanas.
para a gente, quantas atividades práticas o seu professor vai executar com os seus alunos depende do trabalho que vocês querem desenvolver e da programação de vocês. Veja, se a gente considera que por mês cada professor, se você tiver um professor por disciplina, realize uma atividade prática por mês, tá? Para ele é uma atividade prática, mas para a turma, para os estudantes, eles estão vendo 4 atividades práticas por mês, o que é bastante coisa. Se o professor fizer 2, no mesmo raciocínio vão ser 8, e até o final do ano o aluno vai ver várias atividades práticas por mês. Então, o que a gente faz? A gente não obriga nenhum professor, nenhum de vocês a executar as atividades práticas que a gente oferece aqui. A gente está oferecendo um curso com os materiais e o professor pode verificar o que está trabalhando de conteúdo agora ou conversar com os colegas e fazer aí uma atividade prática. A nossa ideia é facilitar a vida, nunca deixar com que isso fique de forma onerosa para vocês, tá bom? É isso mesmo, porque essas atividades também tem que encaixar no conteúdo que está sendo trabalhado, né? O professor precisa encaixar ela ali. Acho que isso é importante ele saber, olha, aqui cabe, não cabe aqui, mas cabe em física, cabe em química. Exatamente. Legal. Respondido. Obrigado, Léo. Obrigado. Uma coisa bacana aqui também, professores, é que todas essas 144 atividades, pensando nas 4 disciplinas, elas têm uma competência e uma habilidade da BNCC que está relacionada, tá? Então, isso já está vinculado lá. Tem objetivo, tem conteúdo, tem o roteirinho, tem link de vídeo útil, tem profissões que os professores podem acessar lá também. E essas coisas adicionais eu envio para vocês aí a partir da próxima semana. Legal, porque se no planejamento pedagógico que a gente vai ter, você já pode trazer essa questão de competência e habilidade, o porquê, né? Aí, ó, onde que é aplicado. Valeu. Tá bom, obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu acho que a direção de Montemor levantou a mão. Por gentileza, professor. Isso, boa tarde, tudo bem, Leonardo? Tudo bem, colegas? Eu sou o Wagner, Leonardo. Aqui na nossa unidade, nós temos, por exemplo, 2 professores de matemática, 2 professores de biologia, 3 professores de física, porque eles pegam poucas aulas, né? E aí, todos os professores desses componentes poderão fazer, independente, eu não preciso ter um de cada componente, eu posso ter mais que um de cada componente. E a outra pergunta se eu tiver um professor de um outro componente, mas que trabalha com projeto e que quiser inserir isso aí no seu componente, pode, não tem problema? Eu posso indicar para todos os professores ou só para os professores dessas matérias? Professor, primeira pergunta, sim. Se você tiver 2 de matemática, 3 de física, entra todo mundo, tá? É um prazer a gente trabalhar assim. E eu fico muito feliz, a gente fica muito feliz por você comentar que se tiver um outro professor interessado, que seja de outro componente, pode colocar ele para assistir as aulas sim, sem problema nenhum. Para a gente quanto mais professores assistirem, mais bacana é. E se o professor está interessado, essa é a ideia, que a gente consiga chegar isso lá no estudante. Então, tá liberado. O que não seria, o que a gente deveria conversar, professor, seria, por exemplo, quando fosse um caso de curso presencial, que daí o número de vagas acaba limitando por espaço. Mas se é online, todo mundo entra. Legal. A pergunta até para justificar aqui é porque hoje, por exemplo, a gente tem projetos correndo com o professor de química, mas um professor do eixo técnico, entendeu? Um professor da área de informática junto com um professor e aí seria legal que ambos tivessem acesso ao material para tocarem os projetos juntos aí. Show de bola, show de bola. Isso é exatamente essa a ideia. É assim mesmo que a gente pensa. Só aproveitando aqui, o professor Rodrigo fez uma pergunta aqui. Os kits que serão enviados são para atender quantos alunos? O que acontece? Tudo depende de cada atividade prática. Atividade prática que usa material permanente, você vai atender, por exemplo, os kits robótica de Arduino, você vai atender alunos, enfim, de forma até queimar, por exemplo, sua placa Arduino, eu nunca vi acontecer. Mas a gente normalmente trabalha numa turma com 5 grupos de alunos, tá? Sendo 6 a 7 alunos por grupo. Então, a gente pensa ali os kits de materiais com quantidades para serem trabalhados assim, de 30 a 40 alunos, tá? E pelo menos uma vez você consegue executar todas as atividades práticas do STEM Brasil com os materiais que estão no kit. O que pode acontecer é
os materiais de fácil reposição que eu estava contando, a gente chama de material doméstico, eles são realmente de fácil reposição. Então, você não vai não vai se onerar em relação à atividade prática, ou não vai executá-la com os seus alunos, porque você vai precisar, por exemplo, comprar um reagente químico que vai custar muito caro. Então, assim, a gente manda para a escola palito de picolé, coisas nesse sentido. Isso é o nosso kit de material, porque a gente quer construção dos alunos. Então, assim, chega até a ser estranho quando a gente fala com o ensino técnico, que estão utilizando aí equipamentos super interessantes, focados nas disciplinas, né, técnicas, com laboratórios aí incríveis, com bancadas para você trabalhar com 40, 50 alunos. Quando a gente chega aqui, vocês abrirem o nosso kit, vocês vão ver parte permanente, parte de vidraria, parte de química, parte de reagente, mas vocês também vão ver farinha, vocês também vão ver detergente, vocês também vão ver essas coisas simples. E com isso a gente consegue fazer ciência, bastante ciência. Então, vai ser bem bacana, acho que vocês vão gostar do curso. Não sei se eu respondi, professor Rodrigo, ou os outros professores. Professor, entendi, bacana. Obrigado, professor Rodrigo. Respondeu sim, tá bom. Leonardo, muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu só queria aproveitar aqui, né, a presença de todos. Eu já visitei a comunidade, o Leonardo me deu acesso, e tem uma área lá muito bacana, onde os experimentos estão relacionados ao Enem. Uhum. Então, você tem, por exemplo, matemática, razão e proporção. Você tem lá uma sequência de atividades de matemática que trabalham razão e proporção. Aí você tem lá, por exemplo, física, né? Eletrodinâmica, uma sequência de atividades. Então, para o trabalho do professor, também tem essa facilidade. Já há esses agrupamentos. E também no material dos experimentos, a gente encontra a descrição das áreas futuras de atuação. Então, por exemplo, uma escola que tem lá o curso de eletrônica, mecatrônica, o professor pode já selecionar prioritariamente atividades que vão desenvolver a área de engenharia eletrônica. Também fica muito fácil. É um material muito tranquilo de se trabalhar, tá? Tá muito bem separadinho, já vem lá as habilidades, as competências do século XXI, a parte socioemocional, né, Leonardo, para ser trabalhada. Então, assim, é um material de uso docente muito tranquilo, e dá para a gente fazer uma por mês, e aí do ponto de vista mínimo até, mas dá para já linkar muitas coisas, né? A BNCC, o Enem e tudo mais, tá bom? É um material bem interessante. Leonardo, a professora Leila está perguntando se tem algum custo, por favor. Não tem nenhum custo, não. Os nossos parceiros, como a Marisa já comentou no início, a Lenovo e a Bloomberg, eles nos apoiam nessa empreitada juntamente com vocês, tá bom? Custo financeiro não tem nenhum, não. Nem para vocês, nem para o CPS, né? Deixa eu só fazer uma coisa. Arthur, a gente tem quanto tempo mesmo? Nós temos aí mais uns 10, 15 minutinhos, Leonardo. Tá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade, mas deixa eu te mostrar. Isso ia vir a partir das próximas semanas, mas deixa eu só adiantar isso que o professor Arthur comentou. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Está escrito teor de química, teor de álcool na gasolina, né? Tá, isso, o professor perfeito. Marcelo falou que sim. Então, olha só, isso daqui é um exemplo de uma atividade prática de química. Eu peguei aleatório aqui, eu entrei na comunidade de aprendizado virtual, ó, meu perfil está aqui, ó, no canto superior direito, ó, minha fotinho. Então, eu entrei aqui e eu vejo aqui, ó, uma série de atividades. A gente tem conteúdo aeroespacial, conteúdo de química, matemática, física e biologia. Isso aqui que vocês vão ver que o professor Arthur estava falando. Eu peguei uma aleatória de química aqui, para não ficar na área técnica de matemática e física, tá? Só para a gente dar uma mudada bastante no nosso mindset aqui. Senão fica fácil a gente falar de física e eletrônica agora, quando a gente pensa em escola técnica focada nessa área. Então, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tem 10 minutos, então tem que responder super rápido. Fala para mim aí a primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa para responder essa pergunta aqui. Ó. Como saber se a gasolina que você está colocando no seu carro está adulterada ou não? Me fala aí. Bom, quando o carro começa a falhar. Depois, né? Depois que eu coloquei a gasolina, quando o carro começa a falhar, eu posso ter uma noção que ele está adulterado. Mas tem alguma outra ideia? Depende do posto. Tem aquela
Tem aquele testezinho. Do lado da bomba, né? Aquele testezinho. Tem teste no posto, a professora Cláudia comentou aqui, os diretores das unidades terão acesso aos materiais, diretores, sim, com certeza, vocês vão ter acesso também. A prof comentou, Cláudia comentou, teste no posto, sim, mas e como é que eu faço esse teste em casa de uma forma rápida? Olha só, como eu comentei anteriormente, toda atividade do STEM Brasil, ela vai começar com uma pergunta e vai tentar resolver um problema. Então, a gente tem um problema aqui, ó, que é saber se quando eu vou para o posto de gasolina, aquela gasolina está boa. Então, eu posso ir lá no posto, comprar um galão de gasolina, levar para a minha escola e fazer o seguinte, ó, seguir esse roteiro de atividade prática aqui, pegar uma proveta, que é um medidor de volume, já que eu sei que tem álcool e gasolina dentro, densímetro, posso fazer com densímetro. Se eu não tiver o densímetro, o professor Tom aqui comentou, exatamente, com o densímetro você consegue pegar pela densidade. Mas eu posso também fazer um processo de separação de mistura aqui. Se eu sei que tem álcool na gasolina e o álcool se mistura com a gasolina, uma determinada... Se deixar paradão em repouso, pode separar os líquidos. Da gasolina ele não consegue separar assim tão bem. Mas olha só que legal, se eu colocar água aqui dentro, por uma questão de afinidade, o álcool que está lá misturado na gasolina vai ter maior afinidade com a água. E aí sim, se eu deixar paradão em repouso, a professora colocou sim aqui. Exatamente, se eu deixar parado em repouso, aí eu consigo ver essa separação e consigo calcular mais ou menos qual é a porcentagem de álcool que tem na gasolina e comparar com a legislação. Então, isso aqui é uma atividade prática do STEM Brasil. Isso que a gente comentou agora, está escrito aqui na atividade prática, aqui tem informação adicional que vai falar que, na época que a gente escreveu, tinha 27% de álcool na gasolina. Então, aqui tem as profissões relacionadas, ó, engenheiros químicos, engenheiro de petróleo, técnico de qualidade. Se você bater o QR Code aqui, você vai acessar um vídeo ou o seu aluno que explica essa profissão, tá? Na atividade prática aqui, a professora Cláudia já matou a atividade prática, é isso mesmo, prof, separa dessa forma mesmo. Na segunda folha, que é o que o professor Arthur estava falando, está escrito aqui, ó, habilidade da BNCC. Então, a gente não precisa ficar procurando onde que está a BNCC para trabalhar essa atividade prática com o aluno, porque eu já tenho o código dela aqui. Aqui a gente tem uma sugestão de avaliação, o professor faz se quer, pode alterar. A gente tem os conteúdos que é trabalhado. Quais são os equipamentos? Olha só, 4 equipamentos. Água destilada, bastão de vidro, proveta de plástico e uma amostra de gasolina. Então, coloca no carro, no porta-mala, leva esses 3 itens com você. Você, antes de abastecer, coloca lá e faz o testezinho com água. Você vai saber se o teu posto de gasolina está adulterando ou não sua gasolina. Tem uma descrição da atividade prática, os objetivos e aqui em cima encaminhamento metodológico e link útil. Link útil é sempre uma informação adicional que a gente tem essa atividade. Tá? Bate aqui o QR Code com o celular e acessa. E por fim a gente tem o que a gente comentou que são as soft skills, habilidades do século 21, são 21, mas nessa atividade a gente selecionou aqui 5 específicas, tá bom? Então bem rapidinho, eu fugi um pouco aqui do protocolo, mas só para vocês entenderem que é isso que é um roteiro de atividade prática do STEM Brasil. E é isso que o professor vai ver quando a gente vai trabalhar uma atividade online, tá? E vai ver a execução dessa prática, tudo certinho, e esses materiais que estão aqui estarão no kit de vocês. Beleza? Obrigado, Leonardo. Não sei se deu para entender, acho que passei rapidinho aqui. Não, foi ótimo, foi ótimo. Mais alguma dúvida? Sim, sim, a prof respondeu aqui. Leonardo, então, já que as pessoas estão tímidas, deixa eu perguntar. Só para repetir, você já deu essa informação, né? As escolas receberiam os kits a partir de quando? Você já tem uma ideia disso? Sim, o nosso cronograma aqui chega até o final de julho, mas você já pode começar a fazer as atividades online antes, tá? Então vai começar assim, ó, a gente vai enviar o questionário diagnóstico, que é diretor, professor, estudante, coordenação pedagógica, preenche online. Acabou. Aí já vamos enviar o acesso à comunidade de aprendizado virtual para esses professores. Respondeu o questionário diagnóstico, a gente tem o e-mail, tem os dados, faz o cadastro, envia para vocês, já tem acesso às atividades práticas online, vai fazendo essas atividades até dezembro. Aí o kit chega na tua escola no final de julho, tá? E a gente faz lá em novembro o último questionário diagnóstico e convida vocês para participar da feira. É isso, um piloto rápido e preciso. Ok, Leonardo.
Não, eu pergunto porque já houve uma pergunta aqui em segundo plano, porque nós teremos um planejamento para ser entregue agora após o mês de julho, né? E aí, tendo esse material em mão, já será possível aos professores encaixar na própria documentação para a gente poder facilitar o acompanhamento, tá bom? Essa, por conta disso, é a minha pergunta. Show, obrigado, professor. Que bom, fico feliz. Tá ok, então. Se ninguém tem mais uma pergunta, eu tenho uma. À vontade, professor. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, eu queria saber de vocês agora se vocês topam participar do programa STEM Brasil com a gente. Com certeza. Com certeza. Falamos juntos. Sem dúvidas. Tá bom, bacana, obrigado, a gente fica muito feliz. Acho que o Léo, Ô, Leonardo, quando começamos? Legal, bacana, o pessoal está escrevendo. O projeto é interessante, Léo. Agora é motivar os professores, explicar para o aluno que existe. Eu acho que vem até de encontro aí, não entendo a dificuldade de cada gestor, cada colega meu que está aí, mas a gente tem um espaço que também está sendo construído nas escolas, que é a sala de interação. Acho que, não sei, eu entendo a dificuldade de cada um, mas acho que pode-se dar uma olhada com carinho e trazer o STEM junto com essa sala de interação. Dar um norte para o professor. Acho que veio bem a calhar, na minha visão, essa proposta de trabalho com a sala que a gente tem, que foi construída aí. Acho que algumas unidades já tem, outras estão implantando dentro do seu limite, para poder mostrar para o aluno que a escola está olhando a educação para eles, a proposta de ensinar. Concordo com você, professor. E a gente está aqui à disposição de vocês para dar todos os auxílios que vocês precisarem na medida que a gente consiga ajudá-los. Eu vi aqui no chat que o pessoal está respondendo sim, ficamos muito felizes e estamos também ansiosos para começar com vocês. Professor, só um detalhe a mais, né? Como eu já tive acesso aos materiais, lógico que essa ideia do espaço coletivo é muito bacana, mas a maior parte dos experimentos, né, Leonardo, podem ser feitos em qualquer espaço, na verdade, né? Sala de aula, mas só os de química, mais ou menos, que às vezes uma outra situação de descarte, né, que precisaria de um descarte mais de laboratório assim. Mas o restante, sala de aula, né? Exatamente. Arthur, muito bem colocado, quando a gente pensou esses materiais, por a gente estar trabalhando em locais diferentes no país, a gente já pensa em diferentes realidades. Então, dá para executar essas atividades na sala de aula, algumas vezes no pátio ou dentro dos laboratórios específicos. Quanto à parte de química, a gente fez um remodelamento das nossas práticas para que você não tivesse nenhum problema com descarte. Então, o que a gente usa aqui, você pode descartar na pia mesmo do seu laboratório ou na pia do seu banheiro, que não vai ter nenhum efeito deletério aí para o meio ambiente, por exemplo, ou para a saúde humana ou animais, tá bom? Isso pode ficar tranquilo. A professora Lucila está com a mão levantada. Eu só queria fazer uma consideração, algo que o Renato falou agora lá de Hortolândia, sobre a sala de integração criativa, né? Todas as nossas unidades receberam mobiliário e receberam uma estrutura para montar uma sala maker mesmo, né? Então, eu acho que esse projeto, para essas escolas que estão abraçando o projeto da Educando, eu acho que ele acaba criando até um pertencimento ao ambiente, né? Porque ele é um ambiente colaborativo, né? Eu acho que vocês tiveram uma super ideia de fazer algo que seja acessível a qualquer espaço, que eu acho que isso é sensacional, mas eu entendo que essa sala maker que está sendo criada em todas as nossas unidades, elas carecem muitas vezes de ter um projeto, né? E eu acho que vocês têm um projeto que cabe como uma luva nesse espaço. Então, eu acho que foi uma ótima ideia. Então, eu queria colaborar aqui, chancelando a minha opinião, assim, se é que ela pode colaborar com vocês. Mas acho que é uma ideia interessante, justamente porque, assim, o espaço precisa ter uma vida, né? E, às vezes, para a gente implantar
um espaço adequadamente, é importante que ele tenha um projeto. Lógico que o Centro Paula Souza não quis impor um projeto, as escolas podem usar esse espaço da forma como elas quiserem, mas eu acho que é interessante adequar esse projeto da Educando nesse espaço, que já é um espaço preparado para que vocês compartilhem as experiências e tudo mais, né? Então, era isso. Eu só fazer um comentário mais dirigido a Marisa e ao Leonardo, é que no Paula Souza o sucesso dos projetos sempre se deve a 3 níveis, né, de envolvimento. Aqui da administração central, que vocês já conhecem, né, mencionaram aqui o Arthur, o Saito, a Lucília, etc., que faz um acompanhamento mais central daqui. Mas, do ponto de vista da análise do impacto pedagógico do projeto, nós temos os núcleos regionais pedagógicos que olham isso também e faz uma leitura das diferentes escolas a que se reporta aquele núcleo regional e vê que as escolas estão mais para Americana, para Sorocaba e aqui em São Paulo. Então, a supervisão pedagógica vai olhar, né, olhando os indicadores dados pelo nosso sistema acadêmico, que está mencionado aqui, né, o NSA, ele tem os registros das atividades do aluno e a supervisão consegue olhar e comparar, né? A avaliação mais fácil é quase visual, né? É quando você olha os registros e percebe, olha, você tem tantos alunos naquela escola, tantos professores envolvidos, e o diretor pode passar para o coordenador pedagógico, né, o coordenador do ensino médio, uma responsabilidade mais específica sobre o andamento daquele projeto na escola. E essas pessoas se reportam, né, à supervisão, particularmente aos núcleos regionais pedagógicos da supervisão, que vai fazer essa análise mais abrangente, envolvendo as 3 escolas, ou 2 ou 4, assim por diante. Então, você tem na escola alguém que o diretor vai perguntar como é que está indo o programa, os alunos estão gostando, os professores estão envolvidos, será que o pessoal da biologia está tão envolvido quanto da física, matemática? Enfim, eles fazem buscando indicadores, indícios, né? Como é que está caminhando, se houve uma queda um mês depois, se não houve, e assim por diante. E a supervisão faz essa leitura comparando entre escolas, entre as informações prestadas por cada escola. E aqui, o Arthur, o Saito estão olhando o conjunto das 15 escolas, porque tem sempre níveis diferentes de envolvimento, porque lá na escola você percebe, nossa, os alunos estão mais motivados por conta dessas atividades, né? Essa informação aparece lá. A supervisão regional vai olhar isso mais do ponto de vista de cada unidade. E aqui o site e o Arthur vão olhar mais as 15 escolas, tem um olhar mais abrangente. Mas, enfim, é só para vocês aí da Educando saber que a gente vai estar apostando nesses 3 níveis de acompanhamento para que o sucesso seja harmônico, ele não aconteça só em 10 escolas. Não, a gente tem que acompanhar, principalmente no começo, para que isso aconteça em todas as escolas. É isso. Perfeito, professor Homério. Obrigada por colocar isso. Acredito que a sua colocação é muito boa e eu também acho que sempre é bom a gente ter um nível de avaliação que não dependa de uma única fonte, mas de alguns olhares diferenciados, até porque, né, a gente tem avaliação daqueles que participam, daqueles que estão, de certa forma, no entorno e mesmo da supervisão aí regional. Então, eu acho que é muito boa a sua fala e só vem aí a complementar. E retorno a dizer que se vocês forem identificando pontos a serem melhorados, por favor, vão falando, porque o objetivo sempre é
entregar o melhor possível, né? E para a gente melhorar, obviamente, a gente precisa das críticas para a gente poder equalizar e continuar com a melhoria contínua, tá? Muito obrigada pela contribuição. E, aliás, muito obrigada por todas as perguntas. Léo, mais uma vez, obrigada aí. Foi muito boa a sua apresentação. Sou suspeita para falar, né, gente? Mas não poderia ter sido melhor e fiquei super feliz que vocês toparam aí o desafio do Léo, que é o mais importante de vocês, que eu sei que vocês têm uma agenda que não é pequena, mas é óbvio, não estou falando para participar todo o tempo, mas dentro do possível, se vocês puderem estar aí dando uma olhada nas aulas, participando e contribuindo, vai ser muito enriquecedor para nós, viu? Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado. Professora Sabrina, professora Lucília, professor Elmério, tudo ok? Ok. Então, para os participantes, né, tanto o professor Saito quanto eu, a gente pede a gentileza de que vocês fiquem atentos aí ao nosso contato, não é? Nos próximos momentos aí a gente vai voltar a conversar, até para dar andamento já no processo, já na segunda-feira. E agradeço aqui a presença de todos, esse encontro foi gravado, para que vocês também possam ter a oportunidade de compartilhar nas suas unidades para os professores que estão em aula, para que eles também possam dar opinião e também possam tomar pertencimento do projeto, tá bom? De nossa parte aqui, Saito, você quer falar alguma coisa? Saito não quer falar alguma coisa, não? A gente vai se despedindo por aqui. Hoje ele está quieto, né, professor? Hoje o fone dele está com defeito, ele está brigando aqui. Esse pessoal da eletrônica... Como assim, né? Como assim? Precisa do projeto STEM aí, viu? Professor de eletrônica com fone quebrado, não sei como isso acontece. Pega uma aula do STEM lá para resolver esse problema. Tá, joia. Então, pessoal, nosso muito obrigado a todos, a gratidão por tudo, e a gente vai mantendo contato, tá bom? Abraço e até mais. Tchau, gente. Obrigada a todos, obrigada aí. Tchau. Obrigada, Marisa, Leonardo, obrigada. Obrigada.